17. Destruição das igrejas cristãs. Elaine. Nos anos em que estive na Irmandade, fui cuidadosamente treinada e também treinei outros para se infiltrarem e destruírem as igrejas cristãs. O objetivo de Satanás é fazer com que cada igreja fique parecida à igreja de Laodiceia, que é descrita por nosso Senhor Jesus Cristo em Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas, porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Igrejas cheias de membros passivos que não se incomodam em estudar a Bíblia e que, mesmo tendo forma de piedade, negam, entretanto, o poder, como é descrito em 2 Timóteo 3,5. Não são ameaças a Satanás. Estamos falando de um 8º ponto básico do plano de ataque que poderia ser adaptado a qualquer denominação em que fôssemos enviados. O fato de satanistas do mais alto nível frequentarem igrejas evangélicas não deveria ser surpresa para ninguém. Quero dizer para ninguém que tira tempo para ler a palavra de Deus. Nós, os cristãos, somos devidamente avisados de que os ataques de Satanás virão das próprias igrejas, especialmente em época de prosperidade. Quando Paulo estava se despedindo dos anciãos de Éfeso, deu-lhes este aviso. Eu tenho estado entre vocês, anunciando o reino de Deus. E agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza, eu afirmo hoje que, se algum de vocês se perder, eu não sou o responsável. Pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando, e lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu, chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas, no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente, sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Podemos comparar claramente, de acordo com estes versículos, que os ataques de Satanás virão das nossas próprias igrejas. Não estamos tentando começar uma caça às bruxas. Ao contrário,
É nosso desejo mostrar a você as principais táticas usadas por Satanás para que você possa parar tais atividades em sua própria igreja. Cada indivíduo é responsável diante de Deus para ser vigilante e alerta, assim como para ler e estudar fervorosamente a palavra de Deus, a Bíblia, e para cuidadosamente ouvir o que está sendo ensinado na igreja. Qualquer ensinamento que não concordar com a palavra de Deus deverá ser desafiado, não importando quem o estiver ensinando. Porém, o desafio deve ser feito em amor, de modo gentil, mas firme. Paulo deu um conselho muito bom a Timóteo sobre esse assunto. Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe, como se ele fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1. A palavra exortar significa pedir seriamente, implorar com respeito. Nunca se esqueça que Jesus ama essas pessoas e que ele morreu por elas da mesma forma que morreu por mim e por você. O propósito aqui não é expô-las, mas controlá-las e salvá-las. Por favor, não se esqueça da minha própria experiência. Na pequena igreja que eu fora enviada para destruir, sabiam que eu era uma bruxa. No entanto, não me expuseram publicamente ou sequer me desafiaram. Se o tivessem feito, eu poderia ter morrido. Ao contrário, me amaram e me controlaram a fim de que eu não pudesse infiltrar uma doutrina destrutiva. Por fim, oraram por mim até que finalmente fui salvo. Apresento agora os 8 pontos básicos de ataques ensinados por Satã a seus servos para serem usados na destruição das igrejas de Cristo. 1. Profissão de fé. Em primeiro lugar, um satanista deve fazer uma profissão de fé. É preciso que eles ou elas finjam ser salvos para ganhar a credibilidade junto à igreja. Nas igrejas em que são feitos apelos, a pessoa vai à frente, normalmente até com lágrimas nos olhos, fingindo ter sido salva. Se a igreja for renovada ou carismática, em que é dado grande ênfase ao dom de línguas, o satanista falará em línguas. Isto não é problema, porque os demônios podem falar em línguas facilmente. Lembra-se de quando eu era habitada por Menchen? Conseguia comunicar-me facilmente com personalidades estrangeiras na própria língua deles de modo fluente. É por isso que Deus dá importante ênfase na interpretação. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro, alguma coisa para ensinar, outro, uma revelação de Deus, outro, uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro, a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. Mas, se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 28. Infelizmente, muitas igrejas estão sendo prejudicadas por não dar ouvidos a essa pequena advertência. Nos cultos e nas reuniões de orações, as pessoas oram e falam em línguas ao mesmo tempo, sem se preocuparem com a interpretação. Os satanistas tiram grande proveito disto. Durante o tempo em que servia a Satanás, eu falava em línguas regularmente nos cultos e nas reuniões em que frequentava. O mesmo fazia os outros satanistas com quem eu trabalhava. Pasme, ninguém interpretava. Estávamos amaldiçoando o pastor, a igreja, os membros e Deus. Mesmo assim, ninguém sabia. Orientamos sempre as igrejas para prestarem atenção a este fato.
Quando você se reunir em um grupo, fale em línguas como a Bíblia orienta. Se assim proceder, estará dando um grande passo em resguardar-se dos ataques de Satanás. As igrejas também desconsideram os 3 versículos a seguir. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se, de fato, o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria e agora ele já está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículos 1 ao 3. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias. Ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Lucas, capítulo 21, versículo 8. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 23. Esta parece ser uma das áreas de maior confusão entre os cristãos. Os satanistas podem fazer uso do nome de Jesus, podem pregar e ensinar acerca dele e usar o seu nome nas orações, etc. Os versículos mostrados em Lucas e Mateus claramente ensinam sobre isto. A única coisa que não podem fazer é passar no teste de 1 João, capítulo 4. Eles não podem olhar dentro de seus olhos e dizer: Jesus Cristo, que é Deus, que veio em carne, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou e agora está assentado à mão direita de Deus Pai, este Jesus é o meu Senhor e Salvador e Mestre. Mas eles podem dizer: Jesus, salva-me. Contudo, de qual Jesus estarão falando? O próprio Jesus falou que muitos viriam no nome dele. Eles também conseguem ler ou repetir uma confissão ou profissão de fé em Jesus Cristo. Eles podem e leem a Bíblia. Se perguntar a eles se o Jesus Cristo que veio em carne é salvador deles, poderão mentir e responder sim. Porém, não podem com a própria boca fazer a declaração mencionada anteriormente. O teste de 1 João 4. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Deus deu-nos um teste, façamos uso dele. 2. Adquirir credibilidade. Os satanistas adquirem credibilidade junto às igrejas de muitas maneiras. Depende da particularidade de cada igreja. São frequentadores assíduos e pode-se contar com eles para ajudar em quaisquer projetos porque estão sempre dispostos. Não só conseguem credibilidade desse modo, como também conseguem conhecer a igreja e seus membros. Aí não se leva muito tempo para descobrir quem está e quem não está verdadeiramente comprometido com Cristo. O dinheiro é uma grande arma.
Se a igreja for grande e rica, eles contribuem regularmente e gradualmente aumentam a contribuição até se tornarem um dos principais suportes financeiros. Nas igrejas pequenas em que os membros, em sua maioria, são pobres, eles não fazem alarme com somas exorbitantes em dinheiro, mas gradualmente e cuidadosamente aumentam as contribuições até que os programas se tornem dependentes de seus suportes financeiros. Naturalmente que a Irmandade providencia o dinheiro que eles dão. E o dinheiro, é claro, fala. Infelizmente, isto é verdade até em nossas igrejas cristãs. Por isso, você raramente encontrará pessoas pobres na diretoria de uma igreja. 3. Destruir a base da oração. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Um dos mais simples e importantes alvos de Satanás é afastar a oração da igreja. São tantos os versículos acerca da oração que não conseguiríamos listar todos. Uma igreja forte é uma igreja que ora. A oração requer autodisciplina, mas infelizmente a maioria dos cristãos gastam muito pouco tempo em oração. Deixe-me contar a você uma história de como um satanista destruiu o poder da igreja em que fui liberta. Rebeca e eu estamos de coração partido pelo que aconteceu, mas não conseguimos que os líderes daquela igreja nos ouvissem. Pouco depois de ficar completamente liberta, ficamos horrorizados ao vermos que o sacerdote superior da enorme e poderosa assembleia da cidade em que nossa igreja estava localizada começou a frequentá-la. Eu o conhecia muito bem, assim como sua família, enquanto estive no satanismo. Ele pessoalmente já havia ameaçado tanto a mim como a Rebeca em mais de uma ocasião. Em 2 anos, ele e seus colaboradores destruíram completamente aquela maravilhosa e poderosa igreja. Muitas foram as vezes em que, com lágrimas, suplicamos ao pastor e aos anciões para que fizessem parar o que estava acontecendo com a igreja, mas não nos ouviram. Não podíamos acusar Roy, esse não era o nome real dele, de ser um satanista, porque naturalmente não tínhamos prova. Seria a nossa palavra contra a dele. Mesmo assim, tentamos mostrar ao pastor e a um casal de anciões, em mais de uma ocasião, que os frutos da vida de Roy não condiziam com a Bíblia. Eis o que ele fez. Roy era muito rico. Tornou-se membro da igreja pouco depois de começar a frequentá-la. Afirmava ser profundo conhecedor da Bíblia e de fato o era. Contribuía com somas enormes de dinheiro, comparecia a todas as reuniões e atividades e juntou-se ao coro. Na época, nossa igreja tinha uma poderosa reunião de oração toda quarta-feira à noite. Todas as semanas, de 200 a 300 pessoas frequentavam a reunião e oravam como um só corpo. As nossas reuniões de oração eram tão poderosas que o Espírito Santo, literalmente, sacudia aquela construção. Aquelas pessoas levavam muito a sério a oração. Então, como era de se esperar, a igreja começou a experimentar um tremendo crescimento. Em menos de um ano, o número de membros passou de 300 para mais de 1.000. Um crescimento desses em tão curto espaço de tempo é muito perigoso para qualquer igreja. Nem o pastor e nem os anciões já não eram capazes de conhecer cada membro pessoalmente. Ao invés de dividirem a igreja em uma filial para manter um número de membros que pudesse ser acompanhado mais de perto, eles aumentaram a construção da igreja e esta continuou crescendo. Todos pensavam que estavam sendo ricamente abençoados por Deus, e estavam. Entretanto, muitos dos recém-chegados eram satanistas fazendo-se passar por cristãos. Por menos de 6 meses após ter se juntado à igreja, Roy foi à frente e disse que Deus pusera em seu coração um peso muito grande pela América.
Ele disse que Deus queria que os homens da igreja começassem a vir uma vez na semana à noite para passarem uma hora em oração pelo nosso país. Ele se dispusera a liderar o grupo. Todos pensavam que aquilo fosse maravilhoso e Roy ganhava credibilidade junto à igreja. Em 2 meses, já era um ancião e pouco depois foi eleito para a junta de diretores da mesma. 4 meses depois de ter estabelecido o grupo de oração para a América, ele lançou o seu segundo passo no ataque. Ele, a esposa e cerca de 20 membros do coro disseram comovidos ao líder do mesmo que deveriam parar de ensaiar, porque passavam muito tempo longe de suas famílias. Disseram também que estavam sobrecarregados de ter que participar dos ensaios toda quarta depois da reunião de oração. Não é necessário dizer que o líder do coro arranjou com os anciões para que o ensaio do mesmo fosse realizado no mesmo horário que a reunião de oração e, naturalmente, que eles, os cantores, fariam a reunião de oração deles logo depois do ensaio. Essa tática funcionou muito bem. Os anciões concordaram e os 20 cantores jubilaram. A primeira parte do plano foi um sucesso. O coro e uma significante parte dos membros da igreja não estavam mais orando e nem se beneficiando com as poderosas reuniões de oração. A maioria dos outros membros da igreja começaram a questionar se a reunião de oração era mesmo tão importante, afinal de contas. Cerca de 1 mês depois da vitória com o coro, o próximo ataque de Roy foi numa reunião com os anciões e a junta de diretores. Ele disse a eles que, devido ao rápido crescimento da igreja, não havia tempo disponível para ser gasto no ensino individual de como crescer no Senhor e de como compartilhar o Evangelho a outros. Acrescentou que a escola dominical era insuficiente para fazer o trabalho e que as pessoas não mais conheciam umas às outras como quando a igreja era menor. Até aí, todas essas observações eram válidas. No entanto, a solução apresentada por ele era parar o enorme e unificado grupo de oração e dividi-lo em pequenos grupos de discipulado, onde as pessoas poderiam ser individualmente ensinadas a como crescer e evangelizar. E no mais, poderiam conhecer melhor umas às outras. Assim, o pastor, os anciões e a diretoria engoliram a isca, a linha e afundaram. A reunião de oração foi dispersa e os pequenos grupos de discipulado foram formados. Naturalmente que Roy foi encarregado de formá-los e as pessoas escolhidas por eles para liderar os grupos eram principalmente satanistas. Assim, a oração e o poder daquela igreja foram destruídos. Fomos, Rebeca e eu, ao pastor e aos anciões com lágrimas e dissemos que as poderosas reuniões de oração constituíam a espinha dorsal da igreja. Eles se recusaram a nos ouvir e cada um escutava-nos a mesma desculpa. Roy é o primeiro a saber da importância da oração. Não se esqueçam de que foi ele quem começou o grupo de oração pela América. Pouco depois, muitos dos cristãos fervorosos na igreja rapidamente começaram a frequentar outras igrejas. Em 1 ano, a igreja já estava uma bagunça. O pastor ficou desencorajado e saiu. Os anciões também fizeram o mesmo. Por fim, o poder da igreja tinha acabado. Você compreende como isto é fácil? Está acontecendo e já aconteceu o mesmo com a sua igreja? Por favor, não a abandone. Fique em frente a Satanás. Insista com a oração em sua igreja. 4. Rumores. Uma vez que a base da oração esteja destruída, os satanistas ficam livres para fazerem o que quiserem. Uma das coisas mais fáceis a fazer são os rumores. A fofoca é uma das principais armas de Satanás.
Pouquíssimas pessoas são fortes o bastante para não passar adiante um comentário. Os satanistas podem facilmente destruir a credibilidade de um pastor e de cristãos verdadeiros numa igreja através de rumores. Insistimos com os líderes de igrejas a que sejam extremamente cautelosos. Nunca vá sozinho à casa de um membro do sexo oposto para aconselhar ou ajudar. Poderá ser facilmente incriminado, mesmo que não tenha feito algo inconveniente ou errado. Quem poderá prová-lo? As carreiras de muitos pastores foram destruídas por atitudes assim. 1 Tessalonicenses capítulo 22 diz: abstenhai-vos de toda a aparência do mal. Cada cristão deveria cuidadosamente seguir este versículo. 5. O ensino e a mudança de doutrinas. Os satanistas sempre cobiçam posições de mestre nas igrejas e podem fazer tremendos estragos nestas posições. Você sabe até que ponto seus professores de escola dominical estão compromissados com o Senhor? Você sabe com certeza o que realmente eles ensinam a seus filhos? Ou qualquer pessoa serve para esta tarefa? Eu ensinei em uma escola dominical de uma enorme igreja carismática em minha cidade durante muitos anos, além de dirigir e ensinar o coro de jovens, e tudo isso ao mesmo tempo em que servia a Satanás. O meu coração fica partido quando penso na vida de muitos jovens que destruí ao recrutá-los para o satanismo através daquelas classes, assim como o tempo que gastei e não os ensinei o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Não se engane, nas maiores e mais ricas igrejas de nosso país, há um número considerável de ministros que são satanistas. A influência deles é muito grande e consegue fazer grandes estragos porque os cristãos são preguiçosos para estudar a própria Bíblia e checar o que eles ensinam. São 3 as áreas básicas em que ensinam. A. Oração. Fazem da oração um procedimento muito complicado. Ensino que há inúmeros passos que um crente deve tomar para certificar-se de que está em um relacionamento correto com Deus antes de obter qualquer poder pela oração ou até mesmo de ser ouvido pelo Senhor. Eles usam e torcem muitos versículos para legitimar suas falsas doutrinas. Os membros leigos são desencorajados da oração porque a mesma é apresentada como um fardo e muito complexa. No entanto, nós encorajamos a todos a estudarem Hebreus capítulo 4, versículos do 14 ao 16. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. B. Uma das mais destrutivas doutrinas satânicas de hoje é a mensagem da saúde e da riqueza. É uma maneira de evitar que as pessoas se disponham ao sofrimento para ajudar um outro irmão e também desencoraja ao cristão de sofrer perseguição. Isso acontece hoje em nosso país, Estados Unidos. Ensino que todo cristão deveria ser rico o tempo todo e saudável. Aqueles que não o for, certamente está falhando em alguma área da vida. As Escrituras mostram que as falsas raízes deste tipo de doutrina são numerosas. Veja o que diz o versículo a seguir. Todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12.
Note que aqui não são feitas limitações ao tipo de perseguição que o cristão deverá sofrer. Pode ser financeira, física ou emocional. C. A doutrina do amor. Não se deve julgar a ninguém. Os satanistas protegem a si mesmos com esta doutrina e os cristãos passivos não querem ficar no calcanhar de ninguém. Assim, os servos de Satanás não são perturbados e nem suas vidas são investigadas. 6. A quebra da unidade familiar. Satanás sabe que se ele for bem-sucedido em quebrar a unidade familiar, a unidade da igreja será afetada, assim como a da nação. Assim, eles trabalham firmes para separar as famílias. Iniciam todo tipo de atividades para adolescentes, escolas e pré-escolas para as crianças. Desenvolvem programas separados para as mulheres e para os homens e, da mesma forma, procuram manter os pais separados o quanto for possível. As crianças precisam ouvir os sermões e participar de reuniões de orações, assim como seus pais. Por toda a Bíblia, o princípio da aprendizagem junto aos pais é mostrado. Elas aprendem a respeitar a Deus e a igreja quando ouvem atentamente os sermões. Imediatamente após os programas, que são preparados para os jovens, separando-os das principais reuniões da igreja, eles perdem o respeito pelo pastor e pela igreja. Eles não são obrigados a sentar e ouvir o pastor porque este é tão aborrecido. Esta é a atitude que rapidamente desenvolve. Não seria a melhor maneira para as crianças aprenderem a orar estando junto a seus pais? Os maridos e as esposas também são alvo de Satanás. Nos dias atuais em que o divórcio está tão em moda, os casais precisam passar tempos juntos para permanecerem unidos. Separar o marido da mulher para outras atividades, como por exemplo retiros, é um grande passo para prejudicar-lhes o relacionamento. 7. Parar todo o ensino apurado contra Satã. A fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. João, capítulo 3, versículo 19. Um dos maiores alvos de Satanás e seus servos é evitar qualquer ensino acerca de si mesmos ou sobre suas atividades. Fica mais fácil camuflá-las se as pessoas continuarem na ignorância. Aos satanistas é sempre ordenado prevenir qualquer ensinamento sobre Satanás nas igrejas em que frequentam. As desculpas são muitas. Dizem que qualquer ensino sobre Satã dá glória para ele, tira a atenção das pessoas de Deus, faz com que elas se voltem para Satanás e etc. A palavra de Deus, no entanto, ensina muito a respeito do nosso inimigo e mostra que se formos ignorantes a respeito dele, ele com certeza terá vantagem sobre nós. Um simples encantamento de um satanista poderoso designará um demônio a cada pessoa que frequenta a mesma igreja que ele. O propósito do demônio é manter guarda e no instante em que alguém disser qualquer coisa sobre Satanás, ele irradiará pensamentos para a mente da pessoa a fim de que esta não ouça o que está sendo dito. Seja cauteloso. Os membros que reclamarem dos ensinamentos a respeito de Satã e suas táticas poderão provavelmente ser satanistas. 8. Ataques de bruxaria especialmente enviados aos membros líderes de igrejas.
Esta é uma outra razão por que a oração é tão importante. Tanto os pastores como os líderes ou aqueles que estão empenhados numa batalha espiritual sofrerão ataques de bruxaria. Serão tremendamente afligidos por toda sorte de enfermidades, dificuldades na concentração, confusões, fadigas, dificuldades para orar e etc. Os líderes devem ser sustentados pela oração e intercessão dos membros da igreja. Uma vez que esta base não exista, os pastores e seus colaboradores passam a enfrentar estes ataques e, em muitos casos, são vencidos. É por esta razão que Paulo sempre pedia no final de suas cartas as orações de seus irmãos na fé. O incrível número de cristãos passivos, frios e mortos hoje em nossa terra serve de testemunho para mostrar o sucesso das táticas cuidadosamente planejadas por Satanás. A nossa oração é que todos os cristãos que leem estas palavras procurem o Senhor em oração, buscando a orientação de como lutar e enfrentar tais ataques em suas próprias igrejas.